curve a sua fronte, põe as mãos no coração. Nosso Deus, em nome de Jesus, hoje, Senhor, este dia tão especial, o primeiro do ano, o primeiro de um novo ano, Senhor. Um ano, Senhor. O Senhor está nos abrindo, Pai. E temos a consciência de que tudo vai depender das nossas escolhas. Senhor, nós te agradecemos por sermos teus filhos, o teu povo, um povo comprado, resgatado. Não há como expressar, Senhor, os maiores valores que são verdadeiramente os espirituais. Porque o Senhor é eterno e nos fez um ser eterno, cada um de nós. Sabemos que o corpo é temporal, mas o nosso verdadeiro ser é eterno. Mas enquanto estivermos aqui na terra, Pai, em todo o tempo vamos depender dos teus cuidados, em todos os sentidos da vida. Senhor, nós iniciamos o ano pedindo agora, fale conosco. Senhor, a nossa escolha é te ouvir e te servir. Por isso estamos aqui. Fale conosco. Que o Senhor venha nos ajudar a corrigir as falhas, Senhor. Não deveríamos trazer falhas de um ano para o outro, mas o ser humano é falho. O Senhor conhece e entende as fraquezas, mas o Senhor ensina, exorta, ajuda e abençoa poderosamente, porque o Senhor é um Pai amoroso. Então vem e fale conosco. Nosso Deus, fale, ilumine o nosso entendimento, é o nosso pedido. E desde já mais uma vez, graças te damos. Amém, graças a Deus. Como eu disse, eu vejo dessa forma, irmãos, tá? Diante do que está acontecendo no mundo inteiro, você e eu, nós chegamos aqui porque com certeza absoluta, indiscutivelmente, porque Jesus disse, em mim nada podereis fazer. Deus preservou e tem preservado a vida de muita gente, mas muitas pessoas, quantos partiram, quantos estão agonizando, quantos estão chorando, amargando a perda de seus familiares, um vazio tenebroso. Então, irmãos, vamos começar o ano da melhor forma possível, ouvindo. O Espírito Santo diz que a fé vem pelo ouvir, ela vem pela palavra, dependendo da atenção que nós dermos com o nosso coração aberto, 100% ou não. Então, já que nós pedimos, então vamos. Abra a sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, lá no último capítulo da primeira epístola da primeira carta aos Coríntios, que é o 16, apenas um versículo, uma palavra, é o versículo 9, você vai ler comigo? Quem lê comigo em voz alta, vamos juntos? Porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Dá uma paradinha, só esse versículo. Todos sabemos que Paulo foi um grande apóstolo, é um dos maiores escritores do Novo Testamento, das epístolas do Novo Testamento, usado por Deus de modo esplêndido, passou lutas e horrores para cumprir o plano de Deus na sua vida. E Paulo pregava, ganhava almas, vivia como você, como eu, um ser humano, dependendo de alimentos, de vestuário, de casa, ou seja, um teto, enfim. E agora Paulo está dizendo, uma porta grande e eficaz se me abriu. Mas o alerta que ele dá, nós devemos dar toda a atenção a muitos adversários. Satanás odeia a raça humana. Por que Satanás odeia o mundo? Porque ele odeia Deus, ele odeia Jesus. Ele tenta dominar o mundo inteiro. Mas ele tenta, irmãos, impedir o sucesso dos filhos de Deus. O prazer do diabo é ver cristãos derrotados. É ver cristãos sujos. Isso mesmo, sujos na lama do pecado. Daquilo que separa de Deus. Satanás não se importa com frequentadores de igrejas.
pessoas religiosas, ele pouco se importa com isso. O que ele não aguenta é quando alguém tem Jesus de verdade, porque leva Jesus a sério. Nós somos uma casa. Antes de encontrarmos a Jesus, essa casa estava em trevas, completamente apagada. A luz de Deus se afastou de Adão. Ele recebeu o sopro do Espírito Santo dentro dele. Não apenas o respirar o ar atmosférico, mas ele era um homem completo. Eva era uma mulher completa. O Espírito de Deus havia soprado as suas narinas. Deus estava dentro deles. Mas eles deixaram de ouvir a Deus e ouviram a Satanás. Às vezes o diabo vem com tanta sutileza, irmãos. Usa demais. Vejam o que acontece nos nossos dias com as relações sociais, principalmente pelas mídias sociais. Essa interação da internet. Pessoas fazem amizade com pessoas que nunca viram na vida, jogam toda a intimidade ali, daqui a pouco estão completamente ligadas, entrosadas. E lá na frente, quanta gente com o coração arrebentado, com a vida destruída, família destruída, por não dar ouvidos à voz de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo, uma porta grande e eficaz se me abriu. Deus abriu uma porta para Paulo, para ele pregar o evangelho, era a missão dele. Deus vai abrir uma porta e grandes portas na vida de cada um, de acordo com a missão que ele te deu. Do ano 2018 para 2019, nós falamos bastante sobre portas, que a vida é cheia de portas. Mas eu quero hoje apontar a maior de todas as portas. Está em João capítulo 10, versículo 9. Evangelho de João. No capítulo 10, no versículo de número 9. Quem lê comigo em voz alta? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará, e sairá, e achará. Amém, igreja? Vamos então a uma atenção toda especial, ou seja, total atenção a esta palavra. O próprio Senhor Jesus dizendo, eu sou a porta. Só estamos aqui, irmãos, porque Jesus nos trouxe até aqui. Ele tem nos sustentado. Ele tem todo o domínio e poder nas mãos. Ele é Deus que tomou a forma de homem e viveu como um ser humano na terra. Por isso ninguém melhor do que ele para conhecer o ser humano, para saber das necessidades de cada ser humano. E como Deus, hoje, assentado no trono do Pai, cheio de poder e glória, tendo nas próprias mãos, irmãos, eu me impressiono de ver quantos filhos de Deus estão apavorados com o vírus. Um medo que tremem, um medo que os tem aprisionado, levado a um verdadeiro cárcere de isolamento. E eu não estou falando do isolamento social requerido pelas normas dos decretos, eu estou dizendo literalmente pelo medo, perdendo totalmente a liberdade. Quando Jesus diz, eu tenho as chaves da morte e do próprio inferno. O que está acontecendo, irmãos? Porque os cristãos estão se tornando tão sociais e deixando de ser espirituais. Vamos atentar melhor para a palavra. Vamos este ano num propósito firme. Todos dizemos, somos filhos de Deus. Deus é meu pai. Tudo bem. Todo filho de um bom pai tem prazer em falar que tem o seu pai. Meu pai. Só que a diferença entre um pai de carne e osso e Deus Todo-Poderoso como pai, a diferença é toda.
Veja o que está acontecendo. Jesus está dizendo, eu sou a porta, eu sou a porta. Ele está dizendo, se alguém entrar por mim. Quem é Jesus? Acabamos de ministrar o louvor. No início era a palavra. A palavra. No início era a palavra. A palavra. A Bíblia diz, Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, Ele continua sendo a palavra. Irmãos, vamos entender. Somente quando alguém dá atenção à palavra, crê nela de todo o coração, assume que ela é Deus na sua vida e obedece e assume verdadeiramente, é que o Espírito de Deus vai trabalhar na vida dessa pessoa. A ligação que temos com o céu é a palavra, é por ela. A ligação que temos com o Deus Criador, o Todo-Poderoso, é a palavra. Como é que podemos vencer qualquer adversidade nesta terra? Nós somos tão falhos, tão pequenininhos, tão fraquinhos. A palavra. Mas a palavra é viva e não a letra morta. Vamos viver como verdadeiros filhos de Deus, irmãos. Vamos viver como filhos do Deus Altíssimo. Não somos filhos de um Deus fracassado. Nós somos filhos de alguém que veio a este mundo, se tornou um como nós, enfrentou toda a maldição e assumiu, e foi até a morte. E para consumar a obra, ressuscitou da morte, para dizer, até sobre a morte eu tenho poder. Por que os cristãos então têm tanto medo, irmãos? Por que, irmãos? Porque não procuram entender o que são as asas do Altíssimo. Porque não procuram entender o que são os olhos de Deus voltados em especial para alguém. Olhos como chama de fogo. Jesus está dizendo, eu sou a porta. Ele está dizendo, entra na minha palavra. A primeira coisa que eu vou te dar, salvação. A gente vê, irmãos, multidões entram nas igrejas e não despertam para valorizar a salvação eterna. Às vezes pessoas ficam, fazem correntes, frequentam e não aceitam a Jesus, irmãos. De vez em quando eu me assusto, chega alguém e diz, pastora, eu vou dar meu nome para batizar, sabe? Há quanto tempo está aqui? Há 4 anos. Ai, eu digo misericórdia. Se Jesus tivesse voltado nesses 4 anos, está na presença dele e não recebe, não o assume, não quer compromisso com ele. Irmãos, o mundo está vivendo desse jeito, irmãos. O mundo não quer, muita gente nesse mundo não quer compromisso. Haja visto o fato dos casamentos. Relacionamentos, e filhos, e relacionamentos, e vida, e fala em casamento, meu irmão. Por que o ser humano está assim? Jesus está dizendo, eu sou a porta sou eu. Ele está dizendo, a porta sou eu. Você entra na palavra, entra, mas não entra e sai logo não, entra mais. Olha só, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, salvação. Agora ele diz assim, não para não, e entrará, continua entrando, antes de você sair. Isso aqui, irmãos, o Senhor Jesus está usando a linguagem para falar de ovelha. Ele está falando, eu sou a porta, eu sou a porta. Você vem e entra, fica ali no teu lugar, na palavra. Vamos lá, vamos na palavra. O que eu estou precisando? Estou precisando de cura, então eu vou buscar fé na palavra, é pela fé, é ouvindo que eu alcanço a fé, eu vou buscar entendimento. O que eu estou precisando? Estou precisando das coisas dessa terra, aí eu vou encontrar na palavra, tudo que eu estou precisando, literalmente, o Senhor Deus me apresentando o que Ele tem para me dar. Irmão, Jesus é tudo. Ele é tudo. Ele é a subsistência, Ele é a sobrevivência, Ele é a vida, Ele é a paz, Ele é a alegria, Ele é a prosperidade, Ele é a salvação. Você já pensou Deus se tornar um homem, derramar o próprio sangue como homem, para dizer, eu quero vocês, mas eu quero vocês lavados, purificados. Não pensa que água potável da torneira, do chuveiro vai lavar pecados. Não vai. Só o sangue de Jesus. E de modo tão glorioso que aceita Jesus de coração, o sangue já lava os pecados.
Então a primeira coisa que acontece quando alguém começa a ouvir a palavra, a entrar pela palavra, levando a palavra a sério, querendo aprender mais, querendo obedecer a palavra, está passando pela porta que é Jesus. Ele está dizendo: eu sou a porta. Então se alguém, seja lá quem for, entrar por mim, salvar-se-á. Depois entrará, continua entrando. Não para de entrar por essa porta. Entra por essa porta e vai entrando. Entra pela porta para buscar entendimento de cura. Entra pela porta para buscar entendimento de santificação. Alegra o coração do Pai. Entra pela porta para entrar no descanso que a fé te proporciona, sem ter medo de nada. Entra pela porta. Ele está dizendo: eu sou a porta. Eu sempre vi e vejo, irmãos, depois que eu entendi a palavra de Deus, que a virada de um novo ano, ou seja, deixar um ano para trás, tá? Eu vejo como um avanço em que nós devemos deixar para trás os erros, ou nos esforçar ao máximo para isso, e aprender cada vez mais. E para isso nós precisamos conhecer melhor a Jesus. É isso que ele está dizendo. Não para de entrar, não para de entrar, não basta ler, irmãos. Tem gente que pega a Bíblia e lê religiosamente. Um dia desse passei no corredor e vi uma senhora tão amargurada. Eu falei: que amargura é essa, minha irmã? O que está acontecendo, minha senhora? E ela disse: ai, pastor, a vida. E eu perguntei: a senhora conhece a armadura de Deus nas Escrituras? E ela disse: eu estou lendo. Eu disse: não, a armadura não é para ler, é para vestir. A grande diferença é essa. Adianta você ter uma arma enferrujada, pendurada? Não. Ela tem que estar em condições de você poder usar no momento necessário. Nós temos um adversário, foi o que Paulo disse. Volta rapidamente lá, 1 Coríntios 16, 9. Novamente então, quem lê comigo? Porque uma porta grande e eficaz se me abriu. Muitos adversários. Está vendo, irmãos? Irmãos, como tenho falado nos últimos dias de 2020, eu disse: Satanás fez esperando o momento oportuno para invadir a vida do cristão. Porque ele não pode sair tragando o cristão, ele não pode sair engolindo o cristão, ele não pode sair destruindo o cristão. Ele vai procurar as brechas, ele vai procurar os espaços. As recomendações do Espírito Santo são lindas e são muitas. O apóstolo Paulo disse: não deis lugar ao diabo. Quem já leu isso? Carta aos Efésios 4, 27, não precisa mexer na sua Bíblia. Não é? Jesus disse: vigia e ora, para você não cair na carne aí, ou seja, vigia. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, ou seja, vigia por causa do pecado, vigia porque o diabo está perto, vigia porque ele vai te oferecer vantagem. Mas às vezes o cristão não leva, irmãos, em conta, numa atenção especial, aos alertas de Jesus. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo e viveu sem pecado. E disse: nunca se achou engano na boca de Jesus. Quem já leu isso? Nunca, nem engano se achou na sua boca. O que ele disse, ponto. O que ele disse, ele quis falar. Nunca se achou engano na sua boca. O cristão tem que crescer espiritualmente, irmãos, para assumir literalmente, criando o caráter de Deus em si mesmo. Mas é difícil, nós somos seres humanos. Jesus viveu como ser humano nessa terra. Jesus foi homem de carne e osso igual a você. Comeu comida, teve sono, teve cansaço. Pensa nisso. Paulo está dizendo: uma porta é grande e eficaz se me abriu. Irmão, se Jesus nos trouxe até aqui, como tem trazido muitas pessoas, você sabe que os planos de Deus não podem ser frustrados. Então não frustre os planos de Deus, Ele tem um plano na tua vida. A porta é grande. Então eu sempre vi, depois que eu conheci Jesus, irmãos, a virada de um ano, a entrada num novo ano, então eu digo, sempre faço isso, a entrada é um avanço tremendo, mas é mais um ano que Deus nos abre. Como Jesus é um Deus perseverante, Ele começa uma obra e Ele quer terminar. Ele é o autor e o consumador da fé. Então, o que é que eu preciso para chegar ao fim do ano? Se Jesus voltar, Ele nos leva. Se não voltar, Ele nos sustenta. Ele nos guarda. O que eu preciso? Eu preciso fazer o que Ele me falou. Ele diz: eu sou a porta.
Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Já aconteceu, já nos salvamos. Aceitamos a Jesus, fomos às águas do batismo, estamos procurando andar, estamos nos esforçando a andar com Jesus, muito bem. Mas é só isso? Ele não quer um crescimento espiritual. Ele não quer cada um dos seus filhos, cheios do seu Santo Espírito. Será que Deus, Ele não se importa quando o diabo toca um cristão? Uma doença, portas que se fecharam, e tem cristãos que ficam simplesmente passivos e dizem, não sei, acho que é a vontade de Deus. Cristãos fracassam e dizem que é a vontade de Deus, caem enfermos e dizem que é a vontade de Deus, sofrem perdas e dizem que é a vontade de Deus. Que é isso, meu irmão? Jesus disse, entrou, alcançou salvação, mas vai continuar entrando e entrará, aí vem, e sairá e achará pastagens. Você entra na palavra para apanhar tudo que você precisa para viver como ovelha cuidadinha por Jesus nas boas pastagens. É isso que Deus quer. Eu não estou dizendo que nós somos super-homens ou super-mulheres. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo a você que nós somos seres humanos falhos e fracos. Mas se nós entrarmos na palavra para valer, levando a palavra a sério, fazendo o que Jesus manda, alegrando o coração de Deus, meu irmão, o diabo se vira do avesso, mas Deus não permite, Ele te guarda e não deixa o diabo tocar um fio de cabelo da tua cabeça, se você crer. Pensa nisso. Que isso? A guerra é espiritual, irmãos. Há uma guerra nos ares. A maior guerra, as maiores guerras e as piores guerras são espirituais. É Satanás e seus demônios tentando usar a humanidade para escarnecer de Deus. Prostituição, vícios, carnalidade, bagunça. O que você fez? Ei, Deus, o que você fez? Você fez um macho? Eu vou mudar. É só mexer com os sentimentos dele. O que você fez? Você fez a fêmea? Pois eu mexo. Não, pastor, isso não é do diabo. Irmãos, o diabo tentou o próprio Jesus para ver se ele lhe obedecia. Você é filho de Deus mesmo? Você está aí com 40 dias sem comer? Está vendo pedra ali? Transforma em pão, você não é cheio de poder? O diabo gosta de dominar o ser humano. Satanás odeia Jesus, ele odeia Deus, ele odeia o ser humano, mas ele gosta de usar o ser humano. Ele gosta de mudar o que Jesus fez. É impressionante, irmãos. Como o diabo gosta de ver evangélicos sofrendo, como o diabo gosta de destruir casamentos, como o diabo gosta de ver evangélicos com um pirizinho na mão, uma cuia pedindo favor e empréstimos. O que está acontecendo, irmãos? Às vezes o cristão fica tão dividido, irmãos, fica tão embaraçado, fica tão atrapalhado, que deixa de lado o principal de toda a história, de tudo na sua vida, que é conhecer Jesus. Jesus chega a dizer, o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Mas tem gente que não entende isso. Não, cheio de pecador que tem tudo nessa vida. Tem mesmo. Quantos por um vírus que bateu foram embora? Mansões ficaram aqui na terra, carros de luxo. Puderam fazer o quê? Igreja desperta. Igreja desperta. Não, pastor, o diabo não tem acesso à minha vida, ele não pode se meter comigo, a mim não. Então deixa eu dizer para você, eu vou te alertar. Deus nos abriu 2021. Grande porta, meu irmão, grande porta. Uma porta grande. Nós temos um ano pela frente. Cada dia nós vamos ter de fazer escolhas. Você pode escolher atender a alcançar-se a preguiça do corpo, ou pode meter a cara e dizer, hoje é que eu vou fazer mais. Hoje eu vou aprender algo novo, algo bom. Hoje eu vou fazer o bem para alguém. Hoje eu vou me consagrar mais. Esta semana, não vou ficar na miséria de 2 cultos, o domingo e um dia na semana. Eu vou me esforçar, vou estar na casa do Pai.
Mas tem cristão, irmãos, que quanto mais o tempo passa, não cresce naquilo que faz para Jesus. Alguns até diminuem. É claro, pastor, a gente vai envelhecendo. Deus chamou Abraão quando ele estava com 99, deu-lhe um alerta, deu-lhe uma chamada e disse: Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. Ou seja, não dá escorregada não. Você já escorregou quando atendeu a sua mulher. Não escorrega mais não. Não tem idade limite para se aprender coisas boas, irmãos. O Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, diz que ainda que o nosso corpo de carne, nosso corpo humano, ele vá, não é, envelhecendo, o nosso espírito pode ser renovado cada dia. É tão lindas, são tão lindas as ilustrações que Deus usa, que ele chega a dizer assim: olha, os jovens vão se cansar, mas aqueles que confiarem no Senhor subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Você deve conhecer isso lá em Isaías 41. Mas vamos então, vamos concluir, irmãos. Irmãos, a porta é grande. Se você chegou até aqui, Jesus está te abrindo mais um ano. Quantos frutos você vai produzir esse ano? Jesus foi até uma figueira que já estava plantada há mais de 3 anos. Ele disse: ó, há 3 anos eu venho procurar fruto e eu não encontro. Corta essa árvore, corta aí essa figueira. Aí o arrendatário, o agricultor, que é Jesus, virou-se para o pai e disse: pai, deixa esse ano. Deixa mais esse ano. Se der fruto, fica. Se não der, eu vou até estercar, sabe? Se der fruto, fica. Se não der, aí o senhor manda cortar. Quem conhece isso? Dá fruto, meu irmão. Fala, dá fruto, meu irmão. Dá fruto, meu irmão. Agora se conscientiza, bata no teu peito e diga: eu tenho que dar frutos para Deus. Isso mesmo. Nós não estamos aqui na terra inutilmente, irmãos. Nós não estamos ocupando o território inutilmente. Nós estamos ocupando aqui um espaço na terra para manifestarmos a luz do céu, a luz de Cristo, o poder de Deus. Nós estamos aqui na terra para derrotar Satanás e seus demônios. Estamos aqui na terra para vencer as adversidades. Mas, pastora, irmãos, nós temos todas as armas espirituais à nossa disposição. Coloque uma coisa dentro do seu coração: a guerra é espiritual. Sai da guerra física. Para de lutar contra o teu vizinho. Comece a orar por ele e abençoá-lo todo dia. Jesus disse: ame o teu inimigo. Para de ficar falando mal do teu chefe. Isso é que está encrencando a tua vida, porque o diabo está fomentando cada vez mais ele contra você. Leva a palavra a sério. O que Jesus mandar você fazer, faça. Ame o seu inimigo. Fale bem de quem fala mal de você. Você descobriu na vizinhança que alguém solta a língua em cima de você? Fala bem. Não, fulano até parece ser gente boa. A ver, nem pensou no que falou. Corta. Às vezes o diabo vem, meu irmão. Ele vem com combustível. Sabe? Porque ele sabe que por trás daquele tem lá a chama do fogo acesa. A tocha está acesa. O diabo vem com combustível. Meu irmão, sai disso. A guerra é espiritual. Você sabe uma forma linda de se ganhar uma guerra? Joelho no chão e oração. Ora, mas ora mesmo. Senhor, me dá sabedoria, me dá entendimento. Me põe a palavra, Senhor, me faça lembrar no momento certo. Senhor, eu não quero errar, não quero transgredir com a minha boca. A Bíblia diz que a boca do tolo é a sua própria destruição. A Bíblia diz que a boca do justo é manancial de vida. Leva a sério, meu irmão. Leva isso a sério. Corta. O que te inflama? Tem gente, irmãos, que o diabo usa só para inflamar a gente. Você já viu como tem gente para chegar? Sabe o que fulano falou? Olha, eu não quero, sabe? Não quero me meter não, mas é que... Sai disso. Não empreste os teus ouvidos para maledicência, meu irmão. Leva a sério, seja ovelha. Decida que este ano vai ser o ano das tuas bênçãos. Agora, o que o diabo mais quer, irmãos, é roubar a salvação do cristão. E para isso ele sabe muito bem trabalhar. Desânimo, sonolência espiritual, cansaço, embaraços. Coloca uma coisa dentro do teu coração: eu vou ser mais vigilante com a minha comunhão com Deus. Coloque isso dentro do seu coração.
Muita gente está dentro das igrejas, mas espiritualmente está dormindo. Carta aos Efésios, capítulo 5. Lê comigo a carta aos Efésios, o capítulo de número 5, a começar pelo versículo 14. Quem lê comigo o 14? Pelo que diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas, dá uma paradinha, seja sábio. Fala para o teu irmão, seja sábio. Seja sábio. Fala, seja sábio. Seja sábio. Irmãos, tem coisas que não vale a pena, irmãos. O cristão tem que sair disso, tem que crescer espiritualmente. Está num grupinho no meio no local de trabalho. Tem sempre algum para tentar inflamar todo mundo contra o chefe. Tem sempre um para falar mal do outro colega. Depois um daquele grupo sai do grupo, vai lá inflamar o ouvido do outro. Faz isso não, meu irmão. Coloca um propósito no seu coração. Viva com honra. Viva para Jesus, viva de verdade para Deus. Alegre o coração de Deus, alegre. Diga, este vai ser o ano da minha comunhão plena. Este vai ser o ano em que eu vou viver cheio do Espírito Santo, vou crescer. Este vai ser o ano da minha vitória, o ano das minhas bênçãos, o ano em que eu vou honrar o Senhor, glorificar ao Senhor. Este é o ano da minha vida. Faça isso. Tenha esse propósito firme. Para completar, irmãos, a guerra não é física. Essas guerras físicas não levam a nada. A guerra é espiritual. Por detrás de todos os problemas, tem Satanás com seus planos. Tem Satanás com as suas armas. Tem Satanás com os seus demônios. Por trás de tudo que tenta atingir os filhos de Deus. Coloca isso dentro do seu coração. A guerra é espiritual. E uma forma linda de você vencer a guerra. A maior arma que existe para se vencer qualquer batalha é a palavra viva de Deus. E é ela que nos ensina, porque as outras armas vêm dela, a oração, o poder do falar, ser como Jesus, o esforço verdadeiramente de ser como Jesus. Se a nossa luz em Cristo estiver brilhando, Satanás não aguentará. Por quê? Porque ele é a mais completa das trevas. Ele é treva, treva e treva. Coloca isso dentro de você. Uma ordem de Jesus é vigiai. Você conhece essa palavra? Quantos conhecem? Conhece mesmo? Jesus disse vigiai e orai. Mas por que o vigiai vem na frente? Porque você tem de conhecer Jesus de verdade. Ter armas espirituais para a guerra. Porque o diabo é o nosso adversário. Então ele diz vigia e ore. Vigia para o diabo não enganar teus pensamentos. Vigia para ele não dominar você no desânimo. Vigia para você não viver embaraçado com as coisas da terra e Jesus voltar repentinamente e você se perder. Vigia para não ficar distraído, passeando demais, distraído demais com as coisas da terra e não aprendendo de Jesus e apanhando entendimento e armas espirituais. Muita gente precisou e não teve nesses momentos dessa pandemia. Ah, pastora, atingiu qualquer um. Você não é qualquer um. Você é filho do Deus Altíssimo. Você foi lavado no sangue de Jesus. Você tem um nome registrado no céu. O Espírito de Deus veio para morar em você. Como é que você pode se comparar com qualquer um? Essa forma de pensar, meu irmão, dá muito lugar para o diabo. Igreja, desperta. A guerra é espiritual. Satanás não está brincando, seus demônios estão aí atuando como nunca. Jesus disse, eu vim para você ter vida e vida abundante. Mas sabe quem veio primeiro? Foi o ladrão. Ele rouba tudo, ele rouba a paz, rouba o sossego, rouba a saúde, rouba o casamento, rouba o amor, ele rouba a prosperidade, a dignidade, ele quer roubar tudo. Jesus disse, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Exalte o nome de Jesus. Então, atenção, 3 alertas. Primeiro, cuidado com a sonolência espiritual. Segundo, cuidado com os embaraços. Terceiro, cuidado para você não perder a sua salvação, porque o diabo vai te tentar fazer muitas ofertas. Amém, igreja? Curve a sua fronte. Pai, muito obrigado. Nós agradecemos de todo o nosso coração. Que coisa linda o Senhor está falando conosco. O Deus vivo. O Senhor está dizendo,
eu abri uma grande porta para você. A porta é grande e é eficaz. É grande e eficaz. O Senhor cuida cada dia, de dia e de noite. Nosso Deus, muito obrigado. Jesus, o Senhor está nos dizendo: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Mas não pode parar só com a salvação. Tem que entrar mais. Entra, busca entendimento, apanha armas espirituais, aprenda. E então você, como ovelhinha, vai sair para o pasto verde e vai para o descanso do refrigério do bom pastor. Jesus está dizendo: eu sou o bom pastor. Jesus está dizendo: você tem armas espirituais para a luta. Pai, o Senhor diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Então sabemos, temos a consciência, só depende de cada um de nós. Jesus, muito obrigado. Amém, irmãos? Graças a Deus.